Oi pessoal, tudo bem? Ralph Bitter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, com um elevado grau de cultura. Desta feita, uma cultura quase teatral. Nós temos aqui ao meu lado Kik Rieser. Posso falar Rieser ou é Rieser? Não, em alemão, como já você que é alemão, seria Rieser, né? Em português, Rieser. Rieser. Mas quiser falar Rieser, fale tá como feito. quiser. Kiko Rieser, que é um dramaturgo, um homem que vive no meio de teatro, que, aliás, tem, apesar de jovem, bastante sucesso nesta área, resolveu trazer ao mundo um grande lance literário. Seu livro chamado Átimo, que é uma ficção. É ficção mesmo ou você tirou de algum lance? Conta a história toda aí, vai. É ficção. Já que você apareceu aí, fala. Não, o livro é absolutamente ficcional, ele não tem nenhum dado baseado na realidade, mas claro que a gente sempre impregna os personagens, ou ao menos um personagem, no caso a protagonista, a Lígia, é muito embebida da minha personalidade, de algumas vivências, mas nenhum fato concreto que gerou a ficção. Exato. Porque é interessante que quando você começa a permear as páginas do livro, você nota que eu achei, né? Agora eu achei, porque eu estou vendo que não tem nenhuma realidade ali, que ele está salpicado de fatos ocorridos e que você extraiu algo que realmente aconteceu para criar uma grande novela, um grande romance. Não sei se você pretende teatralizá-lo ou não, uma vez que você está nesse meio. Então, tem o lance ali do suicídio do vizinho da tal de... Da Lígia. Da Lígia. Exato. Eu ia falar Lígia, achei que estava errado. E aí a coitadinha começa a se envolver com um cipoal de ocorrências desagradáveis e que ela não imaginava. Conta aí. Sim. Fala tudo e não mente. Mas de fato, que bom que parece ter sido extraído da realidade, porque então tem verossimilhança, tem base. Mas realmente acho que não há nenhum dado, exceto talvez a conversa que ela tem com o professor sobre o apanhador no campo de centeio. Aquilo foi uma conversa que eu tive na minha adolescência, mas acho que é o único dado do livro inteiro. No lance do suicídio, nada? Não. Óbvio, assim, eu tive diversos flertes com suicídio, com a ideia, e isso está impregnado nela, mas nenhum dado realmente factual. Mas contando um pouco do livro, é o seguinte: a Lígia, que é a protagonista, uma arquiteta, um dia está na varanda do seu apartamento, fumando um cigarro completamente absorta nos seus próprios pensamentos, e não vê que um homem no prédio da frente, que é do mesmo condomínio dela, salta, se suicida. E ela é chamada para depor como possível testemunha algum tempo depois, e ela começa a se envolver com esse caso, por ela ter sido chamada para depor, e porque ela se identifica com aquilo, porque ela tentou o suicídio algumas vezes na adolescência, e ela começa a se embrenhar na vida desse cara, tem acesso à família dele, acaba conseguindo a chave do apartamento dele, entra lá, fuça nas coisas dele, e ela vai tentando reconstituir o quebra-cabeças do que foi esse homem. E quanto mais ela escarafuncha a vida do Cássio, mais ela vai se identificando com ele. E isso vai fazendo com que ela perceba que ela está começando a se entender a partir dele, a partir da projeção e identificação, que os psicólogos definiriam em longas... É interessante, quer dizer, abre a janela dela. Ela tenta abrir a janela do outro e abre a dela. Exato. Porque ela passa, na verdade, o livro inteiro tentando descobrir a razão ou as razões que o levaram a se matar. E quanto mais ela procura, menos ela entende isso, até ela começar a perceber que, na verdade, ela está se entendendo a partir dele. Interessante isso. O que vem primeiro? O ator ou o escritor? Mas eu não sou o ator não, você é produtor. Eu sou diretor, dramaturgo e produzo por contingências. Na verdade, tudo sempre partiu da palavra para mim. Eu entrei no teatro porque eu tinha vontade de escrever para teatro. Óbvio, eu também, na verdade, comecei fazendo teatro amador aos 11, 12 anos, fazendo escola de teatro.
Mas desde pequeno eu gostava de escrever, eu sempre escrevi e meu interesse, até mesmo quando eu comecei como ator e tal, nessa juventude, era pela palavra, tudo para mim sempre partiu da palavra. Então também na época que eu tinha banda, tocava, tal, eu gostava de compor. É multifacetado. Não, mas música era uma brincadeira, ainda é uma brincadeira. Para mim sempre partiu da palavra. Então eu acho que acima de tudo eu sou escritor, mas minha profissão principal é o teatro, né? Mas passa muito pela palavra. Eu escrevo para teatro, dirijo as peças que eu escrevo, produzo, enfim. Gosto do vocábulo. E olha que para teatro, tanto quanto literatura no Brasil, é algo que você não pode pensar em grandes ganhos financeiros, né? Mais ou menos. Tem gente que tem um filão do teatro, assim como tem um filão da literatura, assim como tem um filão da música, das artes plásticas, tudo que você consegue ter um grande rendimento. Mas é uma pequena parcela, né? A maior parcela, pena. E eu estou na maior parcela que pena. Na maior da menor. Na maior da menor. Na menor renda, na maior parcela. Mas, afinal de contas, a nossa distribuição de renda... A arte até reproduz, infelizmente, a distribuição de renda de todo o país, né? Muito para poucos e pouco para muitos. Não, principalmente num país que tem uma carência muito grande de leitores. Né? Sim. Nós não conseguimos formar novos leitores. Não, nem leitores, nem espectadores, nem nada, né? E é interessante que quando você vai ver uma peça de teatro, eu tenho assistido boas, felizmente, tenho assistido boas. Você fala, semana que vem eu estou aqui de novo, vou assistir uma outra. E acaba perdendo, na noite dos tempos, a tua vontade. Não é sempre que... Eu gosto, adoro, diga-se de passagem, mas nem sempre eu vou, porque você sempre se envolve com outras coisas. Então, você não pode ir num teatro na segunda, na quarta, aliás, nem tem, né? Normalmente... Hoje tem todos os dias, inclusive segunda, que era um dia conhecido como dia de descanso dos artistas, né? Quando existiam as grandes temporadas de teatro, das grandes companhias, que tinham poucos, era uma temporada de terça a domingo, segunda era conhecido como um dia de descanso. Mas há alguns anos, poucos anos, vem tendo cada vez mais peças na segunda, e hoje em dia tem muita peça na segunda, é um dia que tem público melhor, inclusive, do que sexta-feira. É mesmo? Mas são peças alternativas, não são... Em geral, sim. Mas tem muita peça fazendo ou de sábado a segunda, ou de sexta a segunda, é um dia que tem muita saída. Hoje, eu fiz temporada de segunda e foi maravilhoso. Hoje tem teatro em qualquer dia que você procurar, qualquer dia mesmo. Essa que você me contou aqui nos bastidores, que você... Para Lorena, né? Que você falou que foi? Para Ourinhos. Ourinhos. Lá perto, vai. É lá perto. Só 3 horas depois de Lorena. Ourinhos, acho que é a última cidade de São Paulo para chegar no Paraná, né? Se me falha a memória. É por aí. Bom, por ali, não é o nosso escopo. Vai. Essa peça que você está levando lá, o que é? É Esperando Godot. Esperando Godot, um clássico do Beckett. Essa eu só estou produzindo, eu não tenho envolvimento artístico. O texto é do Beckett e a direção é do César Ribeiro, aqui o grupo Garagem 21. É uma montagem muito legal mesmo, uma montagem bem diferente, quase expressionista do Beckett. E é isso que é difícil, né? Não é para qualquer um, não, né? É difícil montar Beckett, é dificílimo. É difícil montar e reproduzir, né? Sim. Atuar, né? É uma peça densa, é uma peça longa, tem 2h20 de peça com intervalo, então é uma peça que exige também do espectador. Mas é maravilhoso. Quanto tempo você está nessa lida artística? Olha, eu acho que desde sempre, de certa forma, mas oficialmente, profissionalmente, vamos dizer, eu me formei em artes cênicas, né, na USP. Eu me formei em 2009, então vamos dizer que desde então, quase 10 anos aí, profissionalmente. Porque você é muito novo, não precisa dizer a idade, mas você é muito novo. Não, eu posso falar, não tem problema. Números essa cara de garoto aí. Eu tenho 30, fiz 30 há pouco, inclusive. Nossa, bem garoto mesmo. Em termos de profissão, é bem garoto, né? Hoje em dia sim. Porque você é o primeiro produtor de teatro que eu conheço assim jovem. Tem alguns. Não, que eu conheço, deve ter, naturalmente. Mas você é o primeiro que eu estou vis-a-vis aqui vendo.
Bom, vamos falar do livro, fala mais um pouquinho Vamos falar do livro. Vamos vender o livro. Vai. Vamos vender o livro. Posso falar então como conseguir o livro, como comprar o livro? O horário é teu aqui, o momento é teu. Em São Paulo, para quem mora na capital, tem vários pontos de venda, inclusive alguns, eu vou falar alguns no centro que talvez sejam mais fáceis para quem, enfim, frequenta ou mora no centro, como eu. Tem na Blux, que é uma livraria dentro do Shopping Frei Caneca, ali no terceiro andar, mesmo andar do cinema, do Teatro Nair Belo. Tem também na livraria do Espaço Itaú, ali da Augusta, a livraria do cinema mesmo. Cinema mesmo. E tem vários pontos. Charmosa aquela livraria. Né? Muito legal. Aquele cinema é uma maravilha, né? Uma outra livraria que eu gosto é do Reserva Cultural. É maravilhosa também. E o Reserva é um charme, inclusive o restaurante, muito tudo legal. ali é um baita cinema. A lista completa de onde ele está à venda você pode encontrar no site da editora, que é editorainstante.com.br. Se quiser ir direto para a página do livro, é editorainstante.com.br/romance/átimo, mas só no site da editora de cara já vai encontrar. E além de ter a lista das livrarias físicas, dá para comprar também pelo site da editora com entrega para todo o Brasil. Então, cidades que não são atendidas pela venda física podem adquirir pela internet. Nós falamos literalmente por causa da internet para o mundo todo. Sim. Inclusive. Aliás, aproveitando o ensejo, quero agradecer a Maria Estela Guedes, que através do site www.com você será inserido no universo lusófono. A partir de Lisboa. Que maravilha! Eu não sei se entrega lá, mas tentem, escrevam para a editora, pessoal. Todo o universo lusófono ou só Portugal? Não, todo o universo lusófono. Ela fala Angola, todo mundo. Falou português ou espanhol, ela é nela. Maravilha! Se vocês quiserem aí de qualquer outro país, a gente dá um jeitinho. É bom, principalmente se forem portugueses que ganham em euro, o livro custa uma pechincha. Quase nada, de graça. Por que o título Átimo? Que é instigante. Tem o título, tem aquela página, aquele vermelho na página, que dá um ar assim. Conta aí, porque o título Átimo? Átimo é um instante. É um instante, exatamente. Que inclusive joga muito bem com a editora, que é a Editora Instante. É uma coincidência. E ainda é ótimo que a Editora Instante tem 3 livros. É uma editora nova, né? Tá começando. Um deles chama Cacos, Momentos que Ficam. Então tem momentos e tem o Átimo. O próximo vai ser, sei lá, segundos. Horas que... A palavra Átimo é citada num momento do livro, e nem é pela Lígia, falam para ela, falam assim, você pisca e num Átimo a sua vida pode mudar, não lembro exatamente a frase, mas a ideia é mais ou menos essa. Porque a ideia é justamente esse instante em que ela estava distraída e não viu o vizinho se matando, mas presenciou aquilo sem saber. Ela conhecia o cara? Ela não conhecia, depois ela vai tentando lembrar, ela lembra que já tinha cruzado com ele uma vez, mas sabia só de vista quem era, como qualquer vizinho, mas não conhecia. E que ela presencia sem ver. Então é isso, é esse instante que ela nem percebe que aconteceu, piscou o olho, o cara caiu. Mas que muda toda a vida dela, que muda o curso, ao menos... muda a vida dela, sim, pelo menos por um tempo, né? E muda substancialmente. O que te... Qual foi o insight para você criar uma obra dessa? Porque realmente, eu me lembro que havia um filme do Hitchcock, que o cara cai O Corpo que Cai. O Corpo que Cai, isso. Não, desculpa, é Janela Indiscreta. O cara que cai da janela. Não, calma. Janela Indiscreta. Mas aí o cara fica olhando, aí o cara quer olhar. O cara é cadeirante e tal, e fica olhando, tudo bem. Mas aí a mulher não só não queria, como não viu. Como é que você conseguiu enredar uma pessoa que não presenciou o fato, ela ouviu, foi chamada como testemunha, porque todo suicídio, aqui no Brasil, por exemplo, se você tenta cometer um suicídio e não consegue... É crime. É um processo miserável. É crime. É um processo... Porque é surreal, né? Você não tem direito a decidir o rumo da sua própria vida, inclusive, enfim, e o pior, envolve toda a lateralidade. Então, se você mora num prédio, como aconteceu com uma amiga minha, tentou matar-se e não conseguiu. Todo prédio precisou fazer parte do processo, nem quem não conhecia a pessoa
Precisou ir lá na delegacia, depor, falar, não sei. Ah, tá legal, tchau, até um um abraço. estímulo, né? Porque dá tanta dor de cabeça que você fala assim, agora eu vou de novo, eu vou me matar mesmo para não ter injeção de saco dessa gente. Vou ferrar essa turma toda. É um toda. Estímulo, quase uma apologia ao suicídio, que horror, tá vendo? Não é a ideia não é essa. A ideia, a polícia quer saber se houve alguma incitação, se houve alguém que tenha dado alguma droga. Mas é crime, coisa a tentativa de suicídio, o suicídio é crime. Sim, é porque é mas atentado contra uma vida. Mas é uma lógica da nossa sociedade, no Brasil e em muitos países, de que o nosso corpo não nos pertence, portanto, o uso de certas substâncias é criminalizado, o suicídio é criminalizado, a eutanásia é criminalizada, diversos aborto, etc. São interdições sobre o nosso próprio corpo. É uma tentativa de exercer poder, que é o que o Foucault falava, né? A microfísica do poder. São todas as esferas de poder sendo exercidas para você não ter autonomia sobre nada, nem sobre si mesmo. E é uma invasão, né? Completamente. E é uma invasão. Mas, e aí, como é que você conseguiu pensar num lance desses aí? Então, você sabe que, na verdade, eu até tinha vontade de fazer o livro inteiro em primeira pessoa. O livro ele é narrado basicamente em terceira pessoa por um narrador onisciente, e ele é intercalado com alguns capítulos que são depoimentos da Lígia, que são capítulos em primeira pessoa. Mas basicamente que são comentários, né? São depoimentos dela indefinidamente para onde ou em que situação. Mas a narrativa mesmo do livro é em terceira pessoa. E eu até gostaria de ter feito o livro em primeira pessoa, não fiz justamente por causa disso. Hoje eu até penso assim, será que não teria um jeito, eu poderia ter me desafiado talvez a conseguir isso. Mas eu queria mostrar esse instante, porque na verdade o livro partiu disso. Primeiro, você perguntou de onde veio o insight. A primeira imagem que eu tive do livro foi essa dela na varanda, uma mulher na varanda, até então não sabia que mulher, tão distraída e tão preocupada, tão absorta nos pensamentos, tão preocupada com um monte de coisa, tão enredada num cotidiano opressor, a ponto de não ver que logo ali, praticamente na frente dela, um cara pulou. Então, essa foi a primeira imagem do livro, a partir disso veio tudo. E aí o livro foi narrado em terceira pessoa justamente para isso, para mostrar esse momento. Você fala veio tudo como se fosse uma coisa muito simples, né? Quanto tempo levou, aproveitando o ensejo? Olha, para escrever foram uns 4 meses mais ou menos. Só? Foi até que rápido. Só que eu retrabalhei, reescrevi durante 2, 3 anos. Inseri capítulo, cortei coisa, mexi muito mesmo, assim. Talvez 40% do livro tenha sido mexido nesses anos. Mas uma primeira versão eu já tive em uns 4 meses. Mas foi muito louco, porque assim, tem vezes que a coisa... Depois que eu tive essa primeira imagem, a história desceu quase inteira para mim, num dia só. Veio a história quase que inteira. Depois o final, na hora que eu fui escrever, mudou, óbvio, coisas surgem, coisas mudam. Mas a espinha dorsal do livro eu tive meio de cara. É engraçado, porque isso é difícil de acontecer, mas veio assim, não sei. Todos os textos que você escreve acontece isso? Não, muito raramente eu nem lembro se houve outro caso. Tem muita diferença você escrever um texto, eu sei que tem, mas eu queria saber o grau de diferença e complexidade. Porque quando muito mais complexo. Eu imagino que você está escrevendo alguma coisa, você já pensa no cara encenando, acho. Não sei. Sim. É isso mesmo? Sim, tem que pensar na cena, senão você sabota. É uma obra, um texto para teatro, uma peça, só existe quando encenada, né? Senão ela é literatura. Ela tem que ser pensada enquanto ação, enquanto, enfim, diversas contingências que o palco exige. Para mim foi muito mais difícil escrever o romance, mas também escrever a primeira peça foi muito difícil. Hoje já é mais fácil, porque Quantas você já escreveu? Não sei. Precisaria contar. As 3 primeiras eu engavetei, assim. Sabe quando você olha para trás e fala, ainda bem que eu não montei, ainda bem que foram um bom exercício para aprender um monte de coisa, mas que sejam relegadas ao esquecimento. As primeiras coisas sempre que a gente escreve são muito ruins. Né? E depois eu tenho, não sei, umas 6, fora algumas peças curtas. Acho que é por aí, umas 6, 7, aí mais algumas adaptações. E aí a gente vai pegando a prática, como tudo, né? Mas
para mim foi muito mais difícil escrever um romance. Então, primeiro pelo fôlego, né? Uma obra de muito mais fôlego do que uma peça. Sei lá, como se fossem 8 peças em termos de material mesmo, de quantidade, né? O mais difícil é a narrativa em terceira pessoa. Os diálogos são mais fáceis, esses capítulos em que a Lígia depõe, que são monólogos, são mais fáceis para mim. O mais difícil é a narração a junção. Distanciada mesmo. Mas para algumas pessoas talvez seja mais fácil. Eu não sei, é uma questão da formação que eu tive, dos caminhos que eu trilhei. Mas foi difícil. É difícil pegar uma obra literária. Por exemplo, o Ariano Suassuna. Ele escreveu primeiro as obras e depois é que elas foram encenadas. Você já se imaginou pegando uma literatura de cordel, como aquela a mais famosa dele, que virou filme, como é que chama? O Auto da Compadecida? O Auto da Compadecida. Qual é o grau de dificuldade disso? Você já se imaginou? De encenar cordel? Criar, não, porque aí tem que alterar toda a obra literária. Cara, eu nunca me imaginei, não, porque é tão diverso eu costumo trabalhar com uma coisa tão mais urbana, contemporânea, uma outra coisa. A literatura de cordel, eu leio, eu gosto, claro, é maravilhoso, é importantíssimo, cultura popular é fundamental, mas está bem longe do tipo de trabalho que eu faço. Então eu nunca... Mas você fala de qualquer forma de adaptações de literatura para teatro? Eu já fiz algumas, eu até gosto bastante. Uma das primeiras, acho que a primeira que eu fiz, eu dirigi uma peça, adaptei e dirigi uma peça que chamava Capitu, Olhos de Mar, baseada no Dom Casmurro, e foi um prazer, foi ótimo, assim. Acho que há livros e livros, alguns mais fáceis de adaptar, outros menos para teatro. O Átimo mesmo, muita gente pergunta, você até citou se eu penso em fazer. Eu acho que o Átimo daria um bom filme, mas peça eu acho muito difícil. Ele é muito imagético, vários cenários, ele tem muitas coisas que sempre é possível adaptar, mas eu penso que muito se perderia ali. Acho que um filme seria mais... mas sempre que há uma encenação, você perde algum trecho do livro, Não, perde trecho, mas você tem transformações, você perde e ganha e tal. Mas é que nesse caso acho que se perderia mesmo muito. Essa cena, que é a cena fundamental, a cena dela fumando, o cara pulando, é uma coisa tão impactante ali, pelo menos eu acho, para mim me moveu a escrever, que é uma cena que ela seria reproduzida no teatro de outra forma. Só no barulho, só no som. Bum, o corpo que caiu ali e tal. Não quero, pelo amor de Deus, ensinar o Padre Nosso aqui para o Vigário. Mas são várias coisas ali. E é muito... teria que ter muita narração, se fosse, porque é um livro que não tem muito diálogo, nem teria como ter, porque se passa muito na cabeça dela e na relação dela com o espaço, ela vivenciando. Tem diversos capítulos que não tem, a maior parte não tem nenhuma fala, são ela entrando na casa dele, ela dirigindo pelo bairro, lembrando coisas da infância. Dá mais para filme do que para teatro, tem coisas... talvez seja um exemplo ruim que eu dei só dessa cena, mas é de uma natureza diferente que eu acho que... É uma complexidade muito grande, né? Imagino. Né? Mas eu gosto de adaptar a literatura. Inclusive agora eu estou com um projeto de adaptar de novo o Machado, que eu vou dirigir um monólogo do Alienista. E vou transformar... Ainda para daqui a um tempo. Isso eu chamo um ato de coragem. Transformar o Alienista num monólogo? Acho. Eu até me senti inspirado por 2 monólogos que o Marcos D'Amigo, que é um excelente ator, fez recentemente. Um que é Memórias Póstumas de Brás Cubas e outro Dom Casmurro. E são mais propícios talvez a essa adaptação, porque já são livros narrados em primeira pessoa, né? O Memórias Póstumas, como o próprio nome aponta, é narrado pelo Brás Cubas e o Dom Casmurro também pelo Bentinho. Agora, o Alienista é narrado em terceira pessoa, mas eu acho que ir para a voz do Simão Bacamarte vai ser uma operação interessante, pelo menos estou apostando nisso. Eu continuo... Não, que vai ser interessante se você conseguir, conta com o meu ingresso. Mas é um gesto de grande coragem e de demonstração de talento, de garra. Eu gosto mesmo, eu tenho esse interesse. Você falou, mas me interessa muito. Adaptar outras coisas, me interessa sim.
Mas... Quando você escolhe uma obra, nós estamos saindo do átimo direto, né? Agora virou um papo de teatro. não, mas a gente está falando de literatura no teatro. Pois é, mas não, que literatura houvera que de teatro não fora, né? Mas quando você saca uma obra, essa aqui pode ser teatralizada. Quanto tempo demora para você fazer uma adaptação? Claro, vai depender da extensão da obra, tal. Vai dar uma média. Por exemplo, eu não consigo imaginar. Acabou de sair daqui a Cris Coelho, com uma obra fantástica, que eu até falei para você pegar o livro dela e levar, porque eu acho que pode ser teatralizado. Daria uma boa teatralização, até porque tem cenas boas lá. Então. Mais ou menos. Dá uma média, vai. Você pega... 2 meses. 2 meses só? Puxa vida. Depende muito. Bom, meu caro, infelizmente o nosso tempo já era. Você sabe como funcionam essas coisas. Né? Sei. Que pena, estava tão bom. Pois a gente falou pouco do átimo, podia falar. Olha, o átimo é interessante que você mencionou o lance da presença não presenciada, né? Sim. É estranho isso, né? A mulher estava lá e Presenciar, não viu. mas não ver. Exato. Estava presente e não viu. Inclusive, né? Isso foi uma longa discussão depois para o release e tal. E matérias saíram, porque algumas falavam assim, que a Lígia viu o suicídio. Eu falava, não viu. Aí eu achei o termo presenciar, que eu comecei a usar. Eu falei assim, ela presencia, sem ver. Ela está presente, Exatamente. mas ela não vê. Não, e ela não presencia, ela está presente. Né? Porque quando você presencia... Eu fui procurar até o significado. Então, não, quando você presencia, você... Mas não necessariamente. Presenciar é... Estar presente. Estar Está presente, no local. Pelo menos eu fui até procurar o significado para ver se... Porque eu queria dar essa definição para ela ser precisa e não dar margem para... É isso, ela presencia, mas não vê. Que é estranho isso, né? Mas quantas coisas não acontecem ao nosso redor sem a gente ver? Pisca o olho, bate no carro, você não vê o cara vai embora, por exemplo. Acabou. E dá uma piscadinha. Amigo, muito obrigado. Obrigado que você, a tua carreira continue assim exitosa. Muito obrigado. Que você continue valente, com essa cara jovial aí, de jovem, de garoto. E que você continue com esse programa tão importante. Eu espero que resiste à resistência. Isso também é um outro fato. De fato, porque, olha, é um gesto estoico, efetivamente. Mas que eu levo com muito prazer. Isso para mim não é um trabalho, obviamente, é um prazer. Como eu falo sempre, o programa só tem sucesso, só sobrevive, como já vai para 12 anos, por causa de vocês. 12 anos? Já vai para 12 anos. 11 e alguns meses. Já para 12 anos. Mas puro prazer. Acredite. Mas tem que ser assim sempre. Puro prazer. Mas senão não teria encanto. Não funciona. Não funciona, né? E olha, e você sabe melhor do que eu, a câmera flagra quando você não está sendo sincero, quando você não está contente, quando você não está feliz. É incrível. Você pode ficar paradinho aqui, ela vai captando você. É um scanner, como se fosse um scanner. Mas tudo fala, né? O subtexto está no corpo, está no rosto, está em tudo, né? The Body Talks. O corpo fala. É velho livro. Meu caro, obrigadíssimo mesmo. Muito obrigado você, Ralf. E você continue assim, tanto quanto na escrita, quanto no teatro. Nós precisamos de gente assim, brasileiros assim como você. Muito obrigado. Que você brilhe nacional e internacionalmente. E apareça. Portas e janelas sempre abertas para você. Obrigado mesmo. Ok? Pessoal, a equipe técnica maravilhosa que levou até vocês o nosso programa, Luciana, Betânia, Márcio e tudo aí. Maria Estela Guedes, que como já falei, através do site www.com, impagável, nos dá uma audiência miserável e de boa. Pessoal, eu sei que vocês gostaram, tanto quanto eu. E quando você for lançar a peça aqui em São Paulo, manda aqui para a gente divulgar. Eu aviso sim. Eles também gostam de teatro, com certeza. Eu vou estrear, na verdade, uma peça amanhã, mas é um infantil. A gente vai estrear primeiro no circuito de bibliotecas e são horários ingratos. Por exemplo, amanhã é 9h30 da manhã e depois 2h30. São duas apresentações. Mas depois a gente vai estrear em teatro, então eu te aviso, porque aí sim vale a pena divulgar bem, porque aí é mais aberto. As apresentações das bibliotecas também são abertas, mas elas são mais voltadas... Mais restritazinhas, né? Claro.
chama O que Fica das Pessoas que Vão. É um infantil que fala sobre morte para crianças de 5 a 10 anos. Também é uma dificuldade miserável, uma delicadeza muito grande. E é um tabu também, né? Tabuzíssimo. É um tabuzão. Assim como o suicídio. Você vê que eu reitero você nesse... gosta de cutucar mesmo. Você é um tema. grande cutucador. Fique à vontade. Não, é isso. Apareça. Para fechar aqui? Não. Estamos fechando, claro. Fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado por quem assistiu até aqui. E quem tiver interesse... uma coisa legal de dizer. Diga. No site da editora, você consegue ler o primeiro capítulo inteiro do livro. Então, é uma amostra... É um bom aperitivo, bom aperitivo. Você vê se gosta ou não gosta, se interessa, não se interessa, flui a leitura, não flui, vê se quer embarcar. Tem alguma coisa a ver? www.editorainstante.com.br www.editorainstante.com.br. Lá você toma um aperitivo. Aperitivo. Assim, num átimo você toma um aperitivo. Rapidinho. Valeu, obrigado. Obrigado, Rafa. Pessoal, até a próxima semana. Tchau, tchau.